Tudo bem, pessoal? Nós tivemos uma queda aqui no nosso sinal da internet, mas retornamos e a irmã Renata estava falando, só para lhe dar mais uma oportunidade, irmã Renata, a Amanda fez um comentário, a gente estava falando sobre a repercussão de todo mundo ter sido pego de surpresa, dessa mudança de planos, desse isolamento social, de estar distante de pessoas importantes da nossa vida, e a Amanda disse aqui que contraiu uma gastrite por conta dessa ansiedade. Acontece isso mesmo, quer dizer, é o somático, né? É o emocional agora interferindo no físico. E aí, por favor, volte às suas considerações, irmã Renata, por favor. Exatamente. Vou retomar só um pouquinho, consolidar o que eu estava falando. Então, assim, além da rotina, que ela é básica e necessária para todos, o excesso de informações, realmente buscar saber tudo sobre todos o que estão se falando em todos os locais, ele é extremamente maléfico. Então, o que você deve fazer? Limitar as suas fontes de informação. Você deve buscar, primeiro, sites confiáveis, né? A Organização Mundial da Saúde, para você saber da questão no cenário mundial. O Ministério da Saúde tem dado relatos pontuais todos os dias. E um agente de notícia. Você não precisa ver todas as emissoras, você não precisa assistir todos os jornais para saber o que está acontecendo. Você escolhe uma fonte e você realmente retém dali o que é bom. Porque nem tudo que é dito também, ele edifica. E a gente precisa buscar aquilo que realmente vai trazer para nós, vai agregar para nós sentimentos bons. Né? A gente precisa de olhar para o cenário, primeiro, num contexto cristão, de saber que todas as coisas estão no controle de Deus. E Ele controla as nossas vidas. Né? Então, eu acho que para nós cristãos, e aí eu digo para os adolescentes cristãos, para os jovens cristãos, o melhor é você descansar no Senhor e beber da fonte, porque lá nós teremos o descanso que nós precisamos, né? Que nós merecemos até, diante de um cenário desse, nós olhamos para a situação e confiamos em Deus, Ele nos dá esse bálsamo. Né? Então, não absorver tudo. Esse é o ponto-chave para você se manter, né, dentre outras coisas que a gente vai falando aqui ao decorrer, mas para você se manter, pelo menos, no controle da sua ansiedade. E para não ter gatilhos, né, de crise de pânico ou a própria depressão, que é muito comum nesses cenários. A minha pergunta para vocês é a seguinte: nós temos alguns depoimentos e de alguns adolescentes também nos ajudando a montar esse nosso quadro. Beto, vamos fazer o seguinte: se porventura cair de novo, vamos gravar, que aí depois a gente publica isso, né? A gente deixa disponível lá no site. A gente não vai interromper mais, então, porventura tiver aí algum problema de conexão, você deixa fazendo a gravação, que depois a gente faz a publicação disso, tá bom? Porque senão a gente pega e se tiver que voltar, o ritmo acaba ruim. Antes de eu passar o próximo depoimento, só mais uma perguntinha para vocês. Me ajudem aí. É possível, e talvez esse seja um dos nossos desafios, a gente enxergar alguma coisa boa em algo que mexeu tanto com a gente, que está trazendo tantas consequências ruins. É possível olhar para esse isolamento e dizer assim, dá para tirar alguma coisa positiva disso? Eu acredito que sim, pastor. Eu acredito que essa oportunidade que a gente tem de ter tempo é muito bom para quem não tinha tempo. Eu em casa, nesse período que eu estou, eu vou contar minha experiência. A Cláudia contou a dela, né? Como é que foi a notícia. O meu foi tranquilo porque eu já estava de férias, tinha acabado de entrar de férias. Então, eu acredito que foi no meu aniversário que teve a informação que ia fechar, e no dia 19 parece que fechou tudo, na sexta-feira do dia 20. Então, eu já estava em casa, já. Para mim não foi tão assim, uma surpresa, né? Mas dá sim para você tirar coisas boas dessa situação. Dá para você ver quem é o Senhor do seu tempo, né? A gente começa a analisar quais são as nossas prioridades, quanto tempo a gente tem voltado para o Senhor, né? Antes a gente tinha
a desculpa de que não tinha tempo e muitas vezes não tinha um tempo assim proveitoso de buscar o Senhor. Eu acredito que já não há mais desculpas para esse tempo, né? E eu acredito que todos aqui, os que estão ouvindo, têm sim dedicado um tempo maior ao Senhor, né? Porque mesmo que as notícias sejam ruins, a gente quer buscar uma notícia, uma palavra de refrigério, algo que traga esperança para o nosso coração. E eu acredito sim que esse tempo dá realmente para você correr atrás do que você perdeu durante muito tempo. Então, eu lá em casa tenho buscado, eu acho que eu virei um bom dono de casa agora. Deveria estar ajudando mais. Samara está ouvindo ali, com certeza ela deve estar fazendo assim. E a Sara também. Mas a gente tenta melhorar algumas coisas, a gente vai vendo que é muito bom estar com a nossa família, que esse tempo com a nossa família tem que ser um tempo mais precioso, mais proveitoso. Então, sim, há algo bom nesse isolamento, há algo bom, sim. Eu acredito que nós não vamos ser mais os mesmos e vamos voltar assim, a priorizar outras coisas, as coisas mais essenciais das nossas vidas. Muito bem. Nós convidamos algumas pessoas, alguns adolescentes, para nos ajudarem a entender qual o sentimento que passa no coração deles depois dessas mudanças de planos, dessa interrupção de relacionamento, dessa incerteza quanto da manhã. Vamos ouvir o primeiro depoimento. Vamos ver o que a irmã Vitória disse, quais são os desafios que ela tem nesse período de isolamento. Daqui a pouco a gente volta na nossa discussão. Solta aí, Beto. Oi, gente, aqui é a Vitória e eu vim dividir um pouco com vocês dos meus desafios durante esse período de isolamento. Bom, as mudanças têm sido várias, como a dinâmica em casa, já que agora nós passamos mais tempo presentes na vida um do outro e a preocupação é ainda maior com quem está do nosso lado. E também um dos desafios tem sido gerir bem o meu emocional, para não alimentar a ansiedade com as mudanças imprevisíveis que todos nós estamos passando. E com isso também vem o desafio de gerir bem uma nova rotina e administrar bem o meu tempo para cada coisa. E um dos maiores, talvez, dos desafios seja conseguir se manter presente na vida das pessoas, mesmo à distância, por meio da tecnologia, que a gente tem que aprender a usar ao nosso favor e saber renovar a nossa linguagem através dela. É isso. Tudo bem. A Vitória falou uma palavra para mim assim, que ficou martelando na minha cabeça há muito tempo, e foi gerir as emoções. Como é que um adolescente e um jovem consegue? Ele sabe que ele precisa gerir as emoções, ou seja, o que a gente já disse, né? A gente precisa transformar esse caos em alguma coisa produtiva. Mas se você pudesse dar um conselho, né, para um desses adolescentes que está conosco, nos acompanhando e está ali ouvindo e sabe que precisa aprender a gerir emoções, de fazer a gestão dos seus sentimentos, como é que você faz isso? Como é que a gente consegue? Fiquei com essa pergunta no coração e trouxe aqui para vocês me ajudarem com a resposta. E lá, Caio, como é que é? Caio está pensativo. Não, sumarizando, né? Porque essa ideia do gerir as emoções, ainda Tem que hoje... começar a explicar esse negócio aí, né? Porque... Ainda hoje eu estive numa palestra com o Léo Freiman, e ele dizia justamente sobre isso. A gente tinha por hábito falar sobre controle emocional. Sim. E muitas vezes a gente não tem ou perde esse controle. Ele dizia que a melhor expressão agora seria o gerenciamento emocional, gerir as emoções. Porque você se coloca diante de uma série de fatores que desencadeiam uma série de sensações e emoções, e como que você vai lidar com cada uma delas. Seria, então, uma ideia mais confortável para nós no meio de situações tão adversas. Como que você gerencia, balanceia essa situação? E aí, como que essa questão toda de distanciamento, de isolamento, está impactando o nosso dia a dia? Eu chegar aqui da forma como eu cheguei hoje está muito vinculado a isso. Eu estava numa aula online
que tinha um tempo de duração, todos ainda num momento de adaptação, esse período se alargou e impactando diretamente na minha chegada aqui. Então, uma série de rotinas quebradas vão gerar esses impulsos, né, que a Vitória colocou. E aí, se você pensar, ainda nessa palestra ele dizia que a pandemia ela não é uma condenação, ela é uma condição. Muita gente se martirizou e decretou, já era, não tem mais como, daqui não tem como voltar, nosso país não tem educação suficiente para a gente sair desse... Aqui não vai ser quarentena, vai ser sessentena, oitentena, centenas de dias, e você sai fazendo críticas e condenações muito taxativas. E ele coloca, então, que ela é uma condição. E por ser uma condição, a gente tem como tomar uma atitude propositiva. Você determinar como que você vai lidar diante de certas situações. Qual a primeira tendência? Você fica muito tempo em casa, você vai comer mais, você vai engordar. Algumas pessoas se atentaram para isso e tomaram uma atitude. Vou me prevenir com relação ao ganho de peso. Procurou alternativas para se manter saudável e já temos relatos de pessoas que emagreceram durante a quarentena, sem academia, sem ir aos parques e conseguiram emagrecer. Outra questão que foi muito colocada, e aí quando a Vitória fala das rotinas, as nossas atividades. Muitos entraram de férias, outros tiveram trabalhos suspensos, outros suas atividades rotineiras não fariam mais, e vem o ócio. Uma atitude propositiva, você sai desse estágio do ócio e passa, então, a ter novos aprendizados. Muito tem se debatido, nem todo mundo tem o mesmo acesso, nem todo mundo vai conseguir, num período de crise emocional, adquirir novos conhecimentos. Mas o simples fato de você conseguir gerir essa sua tristeza, gerenciar os sentimentos negativos, você já vai sair disso tudo com um aprendizado, porque a gente vai sair muito mais fortes em relação às nossas emoções. E, por fim, se a gente trouxer aqui para o nosso contexto como cristãos, uma inércia versus uma espiritualidade. A gente tinha muito essa história, né? Não leio tanto a Bíblia por falta de tempo, não vou às programações por falta de tempo. Nunca se teve tanta programação cristã online como hoje. Será que aqueles que criticavam ou se escondiam atrás da falta de tempo estão consumindo esse canal virtual de pregação? Aqueles que não liam a Bíblia, eu falo por mim, desde que foi decretado todo esse isolamento, graças a Deus eu tive nitidamente um aumento no meu tempo de leitura bíblica. Eu já tirei o meu aprendizado e já deixei essa postura de inércia para uma questão da espiritualidade. E aí, fazendo paralelo cristão com questões clínicas, a Associação Brasileira de Cardiologia já admite os impactos positivos da espiritualidade em tratamentos relacionados tanto a questões cardíacos, de fato, e em parceria também com as questões emocionais. Então, já se ressalta o benefício da questão espiritual, você ter a sua fé, você reforçar isso. Então, hábitos como meditação, oração, leituras de mensagens que tragam paz, combatendo, inclusive, essa questão do excesso de informação, tem sido amplamente difundido como formas para você gerenciar essas emoções, como você abafar o nível de coisas negativas e começar a trazer mais notícias boas, notícias de esperança. Ele brincava, inclusive, a Netflix, assim que estourou a quarentena, disparou na sua home uma série de filmes, documentários e séries, perdão da repetição das palavras, sobre vírus, pandemia e mundo pós-apocalíptico. Será que é o momento de consumir esse tipo de conteúdo? Não seria melhor você pegar filmes, séries, livros que tratem sobre superação, sobre esperança, sobre fé? Porque você começa a mudar a chave. De novo, atitude propositiva. Se eu tenho medo de algo, eu coloco uma música que me impacta. Se eu estou com o espírito natalino, eu quero tomar café e vou botar uma música natalina. Você começa a criar uma trilha sonora para a sua mente que te conduza e converta um pouco daquele sentimento negativo que tentava se aproximar de você para uma atitude mais positiva, mais benéfica, e isso acaba impactando quem está ao redor também. Eu acredito que gerir emoções é escolher, filtrar aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente vê acima de tudo, né?
Mas, Neto, antes da sua colocação, até onde vai esse limite da capacidade do ser humano de gerir as suas emoções? Porque a gente está falando de uma pandemia que a gente não sabe quanto tempo dura. E aí, até onde a gente aguenta? Até onde é possível controlar as emoções e não ser controlado por elas? É interessante nessa palavra, porque um dos conselhos que eu anotei aqui para falar também era exatamente sobre aceitar as suas emoções. É super importante saber que elas são normais. E que você, nesse momento, ter medo, que você, nesse momento, estar ansioso, que você, nesse momento, estar preocupado, no momento onde você tem um estresse, você realmente se sentir nervoso, se sentir com a emoção à flor da pele, realmente, a ponto de explodir, como muitos adolescentes ficam, né, irritados, isso é normal. Você está fora de um contexto da normalidade. Então, todas essas situações e esses sentimentos, eles virão. Então, quando você tenta, de uma certa forma, olhar para você e pensar, tem alguma coisa errada comigo, o que você faz? Você começa a ampliar esses sentimentos. Então, primeiro de tudo é entender. Isso é uma coisa normal num contexto onde você está olhando para um cenário que você não tem controle. Então, ter esses sentimentos negativos, em certo aspecto, é normal. O que fazer com os sentimentos, que é a gestão desses sentimentos, é aquilo que o Caio acabou de falar e aquilo que a gente sabe que a gente deve fazer. A espiritualidade é você realmente ter uma fé, você olhar para Deus e acreditar naquilo que Ele é capaz de fazer e tirar das suas mãos aquilo que você não consegue fazer e colocar diante dele, vai te ajudar nisso, né? Praticar a meditação, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Não é ficar lendo a Bíblia o tempo todo, mas extrair de um texto e ficar ali, né, pensando no que Deus quer falar com você naquele texto e fazer isso durante todos os momentos do seu dia. Você ficou no momento nervoso, se você explode com alguém facilmente, se recolhe naquele momento um pouco, sai de lado, deixa de lado. Eu vejo isso lá em casa, no convívio, o quanto é importante a gente, às vezes, olhar, né? Que até as crianças que, às vezes, não se irritavam tão facilmente, elas começam a se irritar com essa situação. O que dirá aqueles que estão aí com as sensações, todos os sentimentos, né? Já numa situação que foge do controle deles. Então, o primeiro de tudo é saber, é normal. Isso é normal diante desse cenário de pandemia. O que você precisa fazer? Olhar e saber os seus limites. E se recolher nos momentos onde você vê que você está perdendo o controle. É o que eu falaria para esses jovens. Pode acrescentar, Cláudia. E eu vejo que nesse tempo, durante toda a história, nos últimos anos, foi nos passada uma tendência de você jogar os seus sentimentos para debaixo do tapete. E como que você joga esses sentimentos para debaixo do tapete? Muitas vezes você se encontra imerso na sua rotina e aí você está com todas aquelas sensações, ou pessoas que passam por transtornos de ansiedade, enfim, diversos problemas, e aí você, está na hora do trabalho. Aí você se encontra imerso, respira fundo, foca no trabalho, foca na faculdade, foca em tudo que você tem que fazer, e aí, o sentimento passou, estou bem. E eu acho que o mais desafiador da quarentena, para muitas pessoas, e aí como a gente está nesse contexto de juventude, para os adolescentes e para os jovens, a gente já passa por uns momentos de não sei como gerir minhas emoções, ou mais, de não saber o que está sentindo. Muitas vezes a gente não sabe nomear o que a gente está sentindo. E num momento de quarentena, a gente tem diversas situações. Tem o EAD, tem gente que as escolas estão fazendo as videoaulas, tem as pessoas das universidades, dos institutos federais que estão parados. Então, eu, por exemplo, não estou tendo EAD no momento. Então, eu estou sem atividade acadêmica, digamos, e aí você se vê, caramba, para onde eu vou jogar, para qual tapete eu vou jogar as minhas emoções se o tapete rotina não existe mais. E eu vejo que muitas pessoas no meu Instagram comentaram sobre isso. Tem sido um desafio me conhecer, porque agora você não tem mais essa desculpa, né, de para onde jogar suas emoções. E aí você está ali desfrutando de um certo ócio,
E a sua opção é negar tudo isso, mas tem uma hora que você já fez tudo que tem na casa, já jogou 5 horas seguidas, já está desesperado, ou realmente decidir enfrentar esse mundo que é você mesmo e as suas emoções e tudo que você está sentindo, e ainda dividindo o teto com outras pessoas que estão na mesma luta que você. Então, eu vejo que o desafio da quarentena que a gente tem que se propor a pensar é muito sobre isso, sobre você aceitar o que você está passando e trazer um olhar no sentido positivo, de poder se conhecer mais nesse tempo. E aí eu volto lá no Diego, quando o senhor perguntou para ele o que a gente pode ver de bom nisso tudo, né? Então, uma palavra que a Larissa não falou, mas falou, é o autoconhecimento, né? É uma oportunidade do autoconhecimento. Acho que nunca a gente teve tanto essa oportunidade de se conhecer. E ainda falando no que o Diego disse anteriormente, agora eu gosto de compartilhar as minhas coisas com vocês, né? Com as pessoas. E aí, a oportunidade que eu tive, que eu não tinha, eu compartilhei com o pastor Manuel essa semana que passou, foram os cultos de 5 da manhã, gente. Como é maravilhoso, culto de oração. Eu nunca pude, porque eu acordo 5h20 da manhã, vou trabalhar, saio do meu trabalho, vou para a faculdade. Outro dia que eu não tenho faculdade, eu vou dar aula em uma faculdade e o dia vai passando. E a gente, às vezes, nem vê as pessoas dentro de casa e tudo mais. Mas essa oportunidade foi maravilhosa, de eu poder ter o culto às 5 horas da manhã, oração. Então, como o Caio falou, eu tenho meu tempo agora de oração. E ainda no que o Caio falou, na questão da espiritualidade, né? Você precisa ter uma fé. Então, nós fizemos um questionário com alguns alunos e eu fiquei muito feliz, porque tinha uma pergunta assim: o que você faz para que você não fique triste nessa quarentena? Muitos, mas muitos colocaram: eu oro, eu faço uma oração. E aí a idade era muito variada, de 12 até 18 anos. Então, e a meditação não era uma meditação por ela mesma, era eu busco na Bíblia, eu leio a palavra de Deus. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque é um tempo não só de ver o lado ruim, mas de você conquistar muitas coisas boas também. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Amanda. Como é que é a música para você, Amanda, te ajuda nessa gestão das emoções? Tem algum papel? Estou perguntando isso porque a Amanda é mais da área, é a levita que nós temos no nosso meio, e ajuda, Amanda, nessa gestão das emoções, do ponto de vista de você ouvir uma boa música ou algo que te inspire do ponto de vista, na tua experiência pessoal, como é que a música te ajuda nessa gestão das emoções? Então, eu acho que depende muito do gosto musical de cada um, né? Tem gente que tá triste e vai ouvir rock. Tem gente que tá triste, vai ouvir uma música clássica para chorar ainda mais. Mas eu acho que a música e o que a gente está vivendo esse período de lives, de cultos da nossa igreja mesmo, ajuda muito a gente a valorizar o nosso tempo de adoração, de você ter que estar mais próximo do Senhor, falar, não, eu preciso me conectar mais com Deus, eu preciso parar um pouco. E o que eu vejo na fala de cada um de tudo isso é a valorização do nosso tempo. Valorização do nosso tempo com Deus, conosco, com a nossa família, com parentes que a gente não falava há muito tempo, que são distantes. Então, o que eu vejo muito também, ainda mais em casa, são amigas mandando, olha, escuta essa música. Ouve a letra dessa música, o que ela tem a dizer para você? Ela falou muito comigo, eu quero que ela fale com você também. Então, assim, eu acho que a música, traz aquela calma, aquela paz que você está buscando, um a mais, né? Um adicional. E aí vai do gosto de cada um. Eu preciso me aproximar de Deus, eu vou ter o meu momento com Deus, eu vou lá para o meu secreto, ou eu vou ter um culto doméstico e vou colocar aquela música que vai me inspirar, que vai me levar a adorar, ou que vai me animar, porque eu não posso também ficar pensando muito, e eu preciso me animar, eu preciso respirar e vamos seguir, né? Então, eu acho que depende muito do gosto, muito do momento, mas que seja algo que leve alguém a adorar,
a ter um momento, a ter uma valorização do tempo. Verdade. Eu não sei se vocês assistiram Sing. Assistiram? Quem tem filho é que se assiste, né? Mas, ó, um dos melhores filmes que eu assisti nos últimos 10 anos foi Sing, Quem Canta Seus Males Espanta. E é incrível como, dentro do contexto de cada crise que cada personagem vivia, como a música, né, trazia um certo refrigério nesse sentido. Falando em música, Lucão, vamos adorar o Senhor, vamos adorá-lo. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco, voltamos com mais um bloco daqui a pouquinho, mas antes eu queria que você encontrasse na adoração a Deus esse sentimento e essa capacidade de gerir essas emoções, que você não pode negar, como nós acabamos de dizer, das dificuldades que você vai enfrentar nesse período de isolamento. Elas são reais, mas é absolutamente possível você lidar com elas. E quem sabe, começando, expressando o que sua alma e o que seu coração quer dizer, através de uma canção como essa. Amém. O amor dele não falha. Amém. Glória a Deus. Janildo está assistindo? Um abraço, Janildo. Tô com saudade de você, viu? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Glória a Deus. Nós continuamos com a participação. Eu perdi um pouco aqui dos comentários, porque a minha transmissão não tinha voltado aqui, não. Mas tem muita gente falando, Toshio falando de algumas situações, né, que ele viveu, ruins, coisas ruins, e que Deus, de alguma maneira, usou essas situações ruins para resgatá-lo de algumas situações que ele mesmo não queria estar. Outros comentários aqui, nós vamos mencionando. No segundo bloco, a gente queria pensar um pouco sobre essa questão do enfrentamento dessa modificação. A irmã Renata parece que me falou alguma coisa de estabelecer rotinas para isso. E aí nós temos e percebemos no comentário de algumas pessoas uma mudança muito radical nessa rotina. Ou seja, esses dias eu falava com o pastor Manuel Neto e quem tinha acordado ele para a oração da madrugada tinha sido Manu
Mas não é porque ela acordou cedo, foi porque ela não dormiu. Na verdade, passou a madrugada toda, de alguma maneira, se adaptando a essa questão. Virou E aí a minha pergunta é essa. Nós vamos estabelecer uma nova rotina dentro desse período e como que essa mudança de rotina vai impactar do ponto de vista do enfrentamento dessa situação. É positivo, por exemplo, você passar uma noite toda acordado para depois, no dia seguinte, acordar mais tarde, perder o horário da alimentação? Como é que é isso? Me ajudem, por favor. Eu estou tomando café 12:30, pastor. 12:30. Não, acorda 12:30, almoça 4h. Exato. E jantando às Eu 6 só da não manhã. sigo esse exemplo, não, tá? Jantando às 6 da manhã. Com o Diego, que não fazer. Pastor, mas uma coisa interessante é o seguinte, é que é muito comum nesse cenário a insônia. Até porque quando você está numa situação realmente que não lhe favorece, né, ou nesse cenário realmente do desconhecido, o seu cérebro não desliga. Né? Você não consegue parar de pensar, né, nas coisas. Então, a meditação, por exemplo, é um dos artifícios para isso. Né? A meditação ela faz com que você esvazie seu cérebro e foque em algo único, né? No caso, um texto da palavra de Deus, uma música que seja, né? E aí você, de repente, até na própria respiração, né? A gente tem vários exercícios realmente de relaxamento, que é exatamente você perceber o seu corpo, você perceber a sua respiração, você se voltar para dentro de si, no sentido de imaginar como é que o seu corpo faz para manter toda a sua rotina, mesmo num cenário de estresse. Né? O coração não para, né? O sangue continua circulando, né? E o corpo, ele tem sim os seus mecanismos de defesa, né? Se você está com frio, as veias se retraem, né? Exatamente para quê? Para concentrar o sangue e aquecer, né? Então, assim, quando você volta para você tem, lógico, esse esvaziamento da mente. E aí você consegue até lidar com a insônia, que é algo muito comum, principalmente para os adolescentes, que acabam, então, alterando sua rotina drasticamente. E isso não é bom. Eu acho que também não é só, irmã Renata, só uma questão da mudança da rotina, mas, por exemplo, eu escutava, e vocês podem me ajudar se eu estou no caminho certo, escutava uma reportagem do aumento do consumo do açúcar, da serotonina, de alguma maneira. Essa mudança no hábito alimentar também causou essa mudança aí do dia para a noite, da noite para o dia, ou não interfere? Aquilo que a gente come não atrapalha no sono, né? Tem gente que, por exemplo, toma café tarde, não consegue mais dormir. Pastor Manuel Neto toma Coca-Cola às 7 horas da noite, pronto, perdeu o sono. Já não tem nada a ver, né? Já reagem de forma diferente. Mas como é essa mudança também? Como é que a gente encara? É positivo, por exemplo, eu comer alguma coisa que, de certa forma, é gostosa, me faz bem, como num processo de recompensa por eu estar num período de pandemia e de isolamento social? Vale a pena isso? A leitura logística disso, alguns dados têm trazido. Uns são óbvios, mas outros mostram. O consumo de delivery disparou, e a tendência nas comidas de delivery são comidas industrializadas. E aí elas têm relação direta com esses processos hormonais, então parte dessa mudança de sono, de insônia e de questões de saúde está muito atrelado a isso. Por não sair de casa, eu encomendo comida e, na maioria das vezes, não são comidas com preparo caseiro, são comidas com uma série de conservantes e tudo mais. E aí, dentro um pouco do que a Renata vem falando e tudo mais, a gente propôs na internet algumas enquetes para que as pessoas colocassem, então, quais têm sido essas mudanças de hábito, como eles têm lidado com essas questões, quem tem se sentido sozinho, quem sentiu que seu emocional foi abalado. E aí, na pergunta do emocional abalado, se isso tem afetado o emocional, majoritariamente a resposta foi sim. E aí a gente aponta, o que você tem feito, então, para lidar com isso? A gestão das emoções. E aí, entrando nessa questão da rotina, uma das respostas foi justamente isso. Como você está lidando? Ela respondeu, normal. Eu continuo trabalhando, não alterou os meus horários, não alterou a minha rotina, então eu consegui passar quase que ilesa por esse processo. Então, aí a importância da rotina. Você não muda a sua chave, você continua acordando naquele horário, fazendo suas refeições naquele horário, e aí isso consegue, então, manter, de alguma forma, seu
o andamento, sobre emoções. Deixa eu só ver se eu entendi, Controlar, cara. Então, né? quando a gente fala sobre rotina, nós não estamos falando de estabelecer uma nova rotina, mas de se manter a rotina que nós tínhamos anterior. É isso? É isso mesmo, pastor. Até várias empresas têm orientado o home office saudável, é exatamente aquele onde você acorda, faz sua refeição do mesmo jeito que você faz o café da manhã, nos mesmos horários que você tinha, se veste para ir como se você fosse sair para ir trabalhar. Exatamente porque a tendência do nosso cérebro é, se você muda o cenário, o seu cérebro também vai procurar novas respostas. Agora, se você se mantém naquele cenário que você já tem, o cérebro vai fazer as mesmas conexões. Então, é até mais fácil lidar com os sentimentos. Por quê? Porque você está em algo que é controlado para você. Então, se você acorda sempre no mesmo horário, mesmo que seja, eu não vou mais ter que estar na escola às 7 horas da manhã, então eu não preciso acordar às 5h20 da manhã mais, né? Só que se você muda isso, o seu cérebro está entendendo, primeiro, que é férias. E aí é umas férias que você não pode sair de casa. E aí você começa a se sentir aprisionado, porque eu quero sair de casa e não posso sair de casa. Então aí começam os conflitos. Que nem o governo de São Paulo, né? Decreta um feriadão, mas não pode ir para a praia, né? O choque emocional é terrível. Mas deixa eu pensar com vocês numa outra situação. Parece que a gente não está sozinho nesse negócio da madrugada, não. Tem muita gente. Eu acho que eu estou até pensando, viu, Beto? Mudar o horário da nossa live para de madrugada, viu? 2 horas é um bom horário. Fazer a segunda edição. De madrugada e a gente não tem problema com o tempo. Mas olha 2 só que horas. coisa interessante. Alguns estão no contexto do home office, né, trabalhando. Mas vocês me disseram que antes nós não tínhamos tempo para algumas coisas. Por exemplo, eu sou pai de 2 crianças, um de 13 e um de 2 anos. Como é que a gente concilia essa rotina do trabalho que nós tínhamos com a atenção que a família esperava que se recebesse nesse momento? Pastor, eu só também voltando à questão da alimentação, que Sim. o importante para a gente reforçar, como você tinha falado, é que o nosso corpo ele segue uma questão de uma sequência de hábitos, né, normais que você faz todos os dias. E aí, na alimentação, como você falou, de você comer açúcar demais, de você descontrolar o que você está comendo, excesso de fast food, entre outras coisas. Mas existe isso mesmo, pessoal? Com Essa certeza, compensação. com Estou certeza. preso, não posso fazer determinadas coisas, então eu vou descontar na comida, é isso mesmo? É até por compulsão, né, pastor? Não Você precisa pensa ir que- longe. Qual é a piadinha? O que o crente mais faz? Sai para comer. Você não pode sair, a comida vem até você. Comer. E assim, o açúcar Desculpa, ele tem Larissa. uma resposta ao organismo que é muito rápida de saciedade, sensação não só de de alegria, de prazer. prazer. Né? Então, essas são as, vamos dizer assim, as nossas drogas, né? A mulher adora um chocolate. Nesse Chocolate. momento, vai se acabar no chocolate. E talvez o que aconteça com você, num aspecto mais biológico mesmo, é de que depois que você tem essa ingestão de bomba de açúcar, você pode passar por um processo depreciativo depois. E isso pode contribuir ainda mais para a problemática que a gente tem vivido. Então, sim, pensar na alimentação é extremamente importante e desafiador, mas o seu corpo, muitas vezes, diferentemente da sua mente, você quer muito uma coisa, você quer descontar no doce, mas você tem que pensar que o seu corpo ele é muito mais complexo que uma máquina. Assim, Deus pensou em tudo e as coisas precisam funcionar em conformidade. Então, se você injeta muito açúcar, se você injeta muita coisa que te deixa acordado, isso vai, numa linguagem bem simples, deixar tudo desbalanceado. E isso vai ter uma consequência, seja insônia, inquietações, irritabilidade, ou mesmo somática, você pode se sentir mal fisicamente. E quando não acontece com a comida, pode acontecer com a bebida? É possível certeza, que algum adolescente certeza. jovem esteja ingerindo bebida para lidar com essa questão do isolamento também? Pessoal, sobe um hashtag aí, açúcar não, bebida não, na quarentena, porque refrigerante não não. ajuda na gestão das emoções. Não é dessa maneira que a gente vai lidar com essa crise, de forma nenhuma, né? Precisa cortar radicalmente, né? Mas você pode... No Tocantins foi proibido em alguns municípios a venda de bebida alcoólica porque eles conseguiram quantificar um aumento muito fora da curva da venda e do consumo de bebida alcoólica. Isso seguiu por outros municípios de outros estados. Em alguns aspectos era para conter as sociais que ainda estavam acontecendo, né, furando a quarentena, mas já se discute também do aumento de alcoolismo, de pessoas que têm essa tendência, porque eu estou preso em casa, não tenho outro que fazer, eu não tenho como fugir
dos meus vícios, eu não tenho como fugir dos meus monstros interiores. Eu dou vazão para isso. Eu estou dentro de casa, eu acesso esses recursos. A gente falava na reunião, inclusive, não só com a bebida, como uma série de outros fatores. Se eu não desloco meu pensamento para as minhas rotinas, eu dou espaço para aquilo que me aflige. Nessa lei da compensação, talvez a própria pornografia também, né? Seja um outro escape que alguns encontrem no sentido de lidar com essa compensação do problema, do efeito da pandemia. Seria isso também? É um alerta para nós a gente pensar que assim como o açúcar não faz bem, como a bebida não faz bem. E como é que vocês enxergam esse negócio de um cara famoso como... Não vou dizer o nome dele não, porque depois me processam aí, e eu já tenho processo demais para responder. Brincadeira, nada disso. Mas como é que vocês enxergam, né, uma patrocinadora de cerveja, por exemplo, pagar um camarada fazer uma live para ele tomar todas, e essa live chegar a quase 10 milhões de visualizações, de gente que está tentando gerir as suas emoções e que, de alguma maneira, já tem uma tendência para responder a essa gestão negativa das emoções bebendo. Como é que vocês enxergam isso? É positivo? Tem gente preocupada mesmo com as pessoas? Ou, na verdade, o que existe é sempre o que a gente sempre imaginou que tivesse, um interesse comercial, e até numa situação de crise dessa, o comércio se aproveita dessa fragilidade humana? Eu acredito que seja porque o brasileiro também é festeiro, né? Mas depois demorou um tempo, né, para o brasileiro cair na real, né? Para realmente respeitar a quarentena. Eu acho que é tipo um refúgio mesmo. E caiu? Eu ia fazer essa mesma a pergunta que pergunta. nos fica é isso. Porque Caiu? a brincadeira do quarentena, sessentena e vamos aí adiante é justamente porque no pico da nossa crise a gente está relaxando com a preocupação, né? É verdade, mas eu acredito que esses meios de fuga que as pessoas buscam nada mais é do que não querer encarar a realidade, né? É tipo assim, querer manter a rotina que tinha antes, final de semana beber, comemorar, né? Pensar que isso não pode atingir a ele, que talvez não pensar que não pode pegar não vá pegar o vírus. E é uma válvula de escape mesmo, para que não possa ficar paranoico com tudo que a gente está vivendo. O perigo é o que Larissa disse, o depois, né, do consumo dessas questões, esse subterfúgio que a gente se utiliza para lidar com essa crise. Ou se torna um vício, uma necessidade do consumo constante, ou a gente, quando não está no uso ou na prática de determinadas coisas, um sentimento muito grande de depressão, né? Eu vejo que entra também na questão de que é normal para as pessoas, né, que mantém esse tipo de hábito. Então, às vezes, como você falou, para a marca patrocinadora, ela não está fazendo como se fosse um desserviço. As pessoas muitas vezes estão, como foi falado antes de eu falar da alimentação, a questão do home office. Então, a maioria das pessoas está trabalhando em casa. Então, eles estão, sim, ainda com um período de trabalho que já é mais um desafio, porque tem o home office, o trabalho remoto. O desafio que você tem é como lidar com a minha família e com o meu espaço de trabalho, sendo que o meu espaço de trabalho é a minha própria casa, onde está a minha família. Então, isso é meio, para alguns, pode ser bem enlouquecedor no começo. E aí existem uma série de empresas, de pessoas que trabalham assim, que têm dado treinamentos e tudo mais. Então, para essas pessoas, eles continuam no estresse do cotidiano. Eles continuam sujeitos às chamadas de atenção da empresa, dos chefes, a ter que colocar no fim do mês, da semana, as demandas que ele tinha. Então, eu vejo muito também que as lives acontecem como uma forma de escape, assim como todo mundo tem seus escapes. No caso, a gente está falando da bebida, né? Como a gente falou. Para a maioria das pessoas, talvez tenha sido normal. Então, tem muita gente me falando, eu estou mais estressado do que antes da quarentena. Então, hoje eu posso. Sextou, quintou, hoje... sabe, todos os dias agora, porque existe sim um limite, e aí no momento que a gente está passando, as coisas, os hormônios, as sensações estão ainda mais à flor da pele. Então, é claro, existe toda uma estratégia de marketing envolvida nas lives, enfim. Mas eu vejo que tem muito a ver com isso. As pessoas ainda estão tão ocupadas quanto ou mais
com o home office, com os desafios que isso tem trazido. Muitos, como a Cláudia falou, de uma hora para outra a escola teve que repensar tudo. E isso trouxe um desgaste emocional. E muitas vezes você vê o público que está recebendo o seu serviço reclamando do serviço, mas a pessoa que está oferecendo o serviço também foi pega de surpresa como todo mundo, né? Eu Olha coloquei... já dou a palavra, Cláudia, só que coisa interessante. Se tem uma coisa boa da quarentena e do isolamento social, é o alcance das lives e algumas transmissões como essa. Pra você ter uma ideia, tem gente lá do Ceará acompanhando a gente nesse momento. Quero mandar um abraço para o Claudinei, Natanael, Jonas. Esse pessoal está acompanhando a gente lá do Ceará. Então, é uma coisa positiva, né? Se nós não tivéssemos quarentena, nós estaríamos aqui num culto de quinta-feira, dentro do formato que nós teríamos, não estaria sendo transmitido com esse alcance, e por conta dessa rotina, né, dessa mudança que teve, a gente tem a oportunidade de chegar onde não chegaria nessa circunstância. Beto, prepara aí daqui a pouquinho o depoimento do Gugu para mim aí, mas antes a Cláudia vai complementar o pensamento dela. Não, é rapidinho. A Larissa falou das pessoas que preparam, e aí as outras pessoas que recebem, né, poxa, olha só, eu coloquei um post essa semana, que acho que foi o post mais aplaudido do mundo, né? Eu chorei com aquele post, Pois porque é, eu Caio, me você reconheci também. nele e me Isso. compadeci por quem está sofrendo com ele. Sim, tinha uma mãe, né, falando assim, olha a aula que essa professora prepara, 20 minutinhos, isso não vai ensinar nada. E na parte de baixo do post, a professora falando, nossa, 3 horas para preparar, para subir para o YouTube, para cortar, para editar, para que eles tenham, de forma prática, o essencial que eu preciso ensinar, com muito amor. Então, assim, é um tempo também muito estressante para alguns profissionais, né, que estão ali preparando, se transformaram em youtubers, né? Se transformaram da noite para o dia. Gente que nunca mexeu com a tecnologia, que agora tem que ir lá fazer as reuniões pelo Zoom, pelo Meet, sei lá por onde, e cada dia aparece uma reunião melhor que cabe mais gente, né? Não, esse cabe 1.000, esse 2.000, e aí a empresa nova revolução toda... industrial agora é as salas de bate-papo, né? Quem mais Isso. consegue colocar a gente lá dentro. Exatamente. E aí isso também causa um certo estresse em quem está oferecendo, porque quer oferecer o melhor. Eu escrevo muito, né? O tanto que eu falo, eu também escrevo, né? Escrevo muitos pensamentos na minha cabeça ao mesmo tempo, e aí eu coloco no papel. E a minha parede atrás é cheia de post-it, onde eu trabalho, meu cantinho do trabalho. E lá está escrito... Eu não entendi o que era aquilo, não. São várias frases minhas atrás, assim, né? E símbolos, enfim. E aí tem uma que é assim: estamos numa pandemia e não numa corrida de produtividade. Tenha empatia consigo mesmo. Então, assim, né, a palavra de hoje é empatia, de hoje em dia, né? E as pessoas falam, empatia é você se colocar no lugar do outro, e, na verdade, é você olhar com os olhos do outro, ou pelo olhar do outro, tentar fazer isso, né? Mas a gente também precisa ter empatia com a gente mesmo, né? Se eu fico ali me esforçando ao máximo, eu vou dar o meu melhor. Isso também gera um estresse, uma ansiedade e aqueles todo mundo fazendo todos curso, que a será gente... que eu vou ter que fazer um também? cursos, todos que aparecem. A esposa entende, os filhos entendem, o esposo entende esse ambiente de home office? Eu ia te falar sobre isso, inclusive, desafio, né? né? Porque muitos pais procuram, tá bom, ele está ali, mas eu também estou aqui tendo que trabalhar, e o que eu faço? E eu, conversando com alguns pais, eu dizia, olha, você precisa conversar com seu filho e dizer para ele, nesse momento, a situação é essa e essa. Porque, às vezes, a criança fica ali, né? Tudo acontecendo e ela só olhando. Não, eles precisam ouvir e entender o que está acontecendo, para que eles saibam. Não vai ser de uma hora para outra, eles não vão entender no mesmo momento, mas você precisa explicar. Está acontecendo isso, da forma, né, para cada faixa etária, inclusive para os adolescentes, também precisa ser dito, né? Meu horário de trabalho é tal, papai, mamãe vai trabalhar aqui em casa, nesse cantinho, também é importante a rotina para os adultos, então você não pode sair pela casa trabalhando, né? Você precisa ter ali a sua base, eu chamo na minha casa de base de trabalho, que é aquela dos post-its que vocês já viram,
E aí, esse horário, até esse horário, eu estou trabalhando. Inclusive, eu falo para os alunos, coloquem a blusa do uniforme quando vocês forem ter aula. Acordem no horário. As aulas também ficam gravadas, mas eu peço muito para que eles assistam a aula, viu, Guga, Vivian, beleza? Que assistam, todos que estão lá no colégio, que assistam a aula naquele momento em que a aula está sendo produzida, está sendo ofertada, né, na aula live, que eles chamam, para que eles tenham essa rotina mesmo. Acorde, escove seus dentes, troque de roupa, não fique o dia inteiro de pijama em casa. Então, se alimente, vá para... Toquei em alguém aqui, por acaso? Vá para a sua aula live lá, para você poder prestar atenção, né, alimentado. Tenha os intervalos também, levante nos intervalos, ande pela casa, né, e fale também para a sua família, para os seus pais. Agora, esse momento, eu preciso do meu cantinho de estudo, do meu momento, do meu horário de estudo. E para quem migrou, pastor, para o home office, muita gente não estava habituada. Aqui no Brasil, a gente tem poucos segmentos que nos permitem o home office. A gente precisa também se permitir esse período de transição. Eu estou em home office, num emprego que é extremamente pessoal. As pessoas gostam de tocar. A gente presta consultoria para as escolas de ordem comercial, de ordem educacional, né, e as escolas têm essa necessidade do presencial. E a gente migrou para esse virtual. Enquanto corporação, a gente falou das interferências da família. Acredito que todos vocês tenham ouvido a expressão do novo normal. E eu fiquei muito impactado essa semana num debate com um educador daqui de Brasília, Ricardo Mares, e que ele dizia, não, isso não é normal. Pegou, virou mote de campanha, é o novo normal. Mas isso que nós estamos vivendo não é normal. Nós estamos em uma pandemia, estamos em uma situação de calamidade pública, nacional e mundial, e tudo que estamos fazendo ainda é em caráter experimental. Nós estamos em transição para nos adaptar. Então, não é normal certas atitudes, não é normal essa falta de rotina, por isso a importância de mantê-la. E quanto ao home office, se você estiver numa reunião de trabalho e o seu filho aparecer na tela, aquilo ali vai ser o seu momento de desafogo. Apresenta o seu filho para a equipe, brinca com ele, fala, olha, hoje é aniversário do meu filho. Você faz com que ele entenda a seriedade do que você está fazendo, porque você delimitou um espaço, mas permitiu que ele tivesse noção do que é. Esses são os amigos do trabalho. Um cachorro latindo, porque nós não estamos num ambiente normal. Nós não estamos nos nossos escritórios, nós não estamos nas nossas clínicas, nós nos adaptamos para continuar, de alguma forma, com as práticas que a gente tinha. Então, a gente também precisa se permitir, nesse período de transição, a essas interferências e tratar com naturalidade. A Cláudia falando sobre vestir o uniforme para assistir aula, né? Eu já soube, não conto quem foi, mas tem gente aí que bota blusa social e roupa íntima da cintura para baixo para fazer live, né? Para fazer reunião administrativa. Não pode, viu, gente? Não pode. Não digo quem faça isso. Natanael está lembrando aqui que um outro ópio dos adolescentes e jovens hoje são os videogames, né? O pessoal também tem consumido muito, que está aí nas listas dos mais baixados também nesse período de pandemia. Vamos dar uma olhadinha aqui que o Guga diz para a gente, dos desafios dele com essa mudança de rotina? Vamos lá, Guga. Boa noite, Grão e Jump. Me pedi para fazer um vídeo falando quais consequências estão me afetando na quarentena. Então, em relação à escola, tenho muito tempo de estudo, estou fazendo muita prova, teste, não estou conseguindo controlar um pouco isso. E também sinto saudade dos meus colegas, professores, coordenadores. Em relação à família, tá indo tudo certo, só que ainda sinto falta dos familiares de longe, né? Mesmo com o WhatsApp e outras redes sociais, ainda sinto falta, né? Mas a gente usa videochamadas e dá para matar um pouquinho a saudade, mas do mesmo jeito parece que a gente está muito distante. Em relação à igreja, estou indo bem, porque tem as lives, né, dos cultos, também do Grão e do Jump, tá tendo. E também sinto falta dos meus pastores e dos amigos também, professores da EBD também. E é isso. Espero que gostem da live de hoje, que o pessoal do Grão e do Jump prepararam pra gente. E é isso. Até mais.
sem querer zoar Ai, com o Guga, gente. cresceu até o bigode. Cresceu o vocês viram? bigode, sim, Guga. Valeu, Guga. Obrigado aí por tua participação. Para mim, uma 22 palavra anos. de ordem que Guga, não sei se consciente ou inconsciente, mas ele falou várias vezes que está sentindo falta de algumas coisas. Como é que a gente lida com a ausência daquilo que a gente estava acostumado, né, que fazia parte da nossa rotina? Como é que é isso, hein, gente? Até onde vai? Eu estou preocupado com isso porque, como nós dissemos no primeiro bloco, eu não sei o tempo de duração. Talvez nenhum de nós saiba, né? O Todo dia governador uma do Distrito surpresa, né, Federal pastor? tinha decretado que iria voltar, reabrir o comércio gradativamente, já mudou de ideia. Então a gente não sabe. Todo mês é o pico, né, do corona. E como é que fica essa situação? Até onde vai a nossa capacidade de lidar com aquilo que está fazendo falta para a gente? Pastor, acho que a gente tem que aproveitar isso também. A gente tem que se acostumar, tem que... Porque a gente que... eu não sei, talvez só a Larissa, não sei se a Amanda, que nasceu no século XX. Eu sou do século XX. Eu também. Então, 2000. a Larissa também, 2000. O século XX, eu acho que foi um dos séculos mais, assim, difíceis para quem viveu desde o início do século, né? Eu não, nem tanto, né? Cheguei já no final de alguns fatos históricos, mas Ó, o que você vai falar sobre no história século aí, XX Diego? a gente teve 2 guerras mundiais, teve gripe espanhola, teve uma crise que acabou, uma crise financeira que abalou todo mundo, e não se houve tanto desenvolvimento num século como o século XX. Se a gente está nessa situação, se a gente chegou nesse momento de o país, de um mundo estar tão desenvolvido, foi através desses períodos de dificuldade. Então, eu acredito que a gente tem que saber, tem que absorver tudo que a gente está passando, tem que considerar que é realmente um aprendizado, não tomar isso como algo ruim, mas realmente é necessário, acredito que todo ser humano tem que passar por um período desse, de frustrações, de dúvidas, para que possa crescer. Eu acredito que há crescimento nessa crise, entendeu? Tanto quanto profissionalmente, espiritualmente, você começa a enxergar o mundo diferente, né? E essa é a oportunidade da gente enxergar um outro lado do mundo. Além de a gente enxergar o ser humano, mesmo que distante, de outro jeito, dar valor naquelas pessoas que estão ao nosso redor e as que estão distantes de outro jeito, a gente também tem que se tirar proveito do que está sendo ruim. Eu ouvi uma frase essa semana, não sei se eu lembro, eu não perco, na verdade, se eu não ganho, eu estou aprendendo. Se eu estou ganhando, tudo bem, estou ganhando, mas se eu não estiver ganhando, eu não estou perdendo, eu estou aprendendo. Então é um momento de aprendizado, né? A derrota te dá esse feedback rápido, né? E quando Exato. você acha, eu estou privado de algo, você se sente inferiorizado, vai se abrir um mundo de o que eu posso tirar disso, né? E aí, Então- sentir falta. Uma das respostas que a gente teve, a pessoa falou o seguinte: eu conheci cristãos novos em um grupo de WhatsApp que tem para isso. Ou seja, você buscar referenciais que estejam com a mesma impressão que você, sentindo falta das mesmas coisas que você, para montar essa rede de apoio, para que vocês compartilhem sentimentos, mas também compartilhem como vocês vão enfrentar isso juntos. Então, se eu estou sentindo falta dos cultos presenciais, será que se eu fizer uma reunião no Zoom, ao invés de trabalho, para bater papo, eu consigo me reconectar com o meu grupo de jovens e adolescentes? Surte efeito. Será que, então, se eu conversar sobre teologia com meu pastor por algum meio, ajuda eu retomar os meus estudos bíblicos e não ficar tão ocioso? Então, você buscar essa rede de apoio com quem está no mesmo barco que você, com as mesmas percepções que você. A tendência seria pensar no que perdeu, mas a saída seria olhar para o que ainda tem, ou das possibilidades que tem. Não sei se vocês viram aquele filme Soul Surf, uma moça que teve o braço que foi amputado por uma mordida de tubarão, né? Ela era surfista, e ela começa a enxergar a vida pela perspectiva do que perdeu.
até quando ela encontra a possibilidade do que ela ainda podia fazer, e aí isso dava um novo sentido para ela. Fica aí o recado, então. É a perspectiva do sim. copo meio vazio e do meio cheio, né? Sim. É o olhar que você dá para aquilo, o ressignificar as coisas, né? E aí, até lembrando do que o Guga falou do sentir falta, no momento que o século XX trouxe tanta bagagem aí, histórica, que o Diego falou tão bem, o século XXI nos proporciona algo que é fundamental para isso. O distanciamento, ele é reduzido pelas nossas mídias sociais, pelas várias ferramentas que a gente tem de aproximação mesmo na distância, né? Então, o que a gente precisa nesse momento realmente é buscar isso, buscar manter os relacionamentos, né? E continuar cultivando esses relacionamentos, para que a gente não sinta tanta falta deles, né? Então, se a gente pega e passa o dia todo da gente vendo séries, curtindo, vendo filmes, no momento que a gente poderia estar buscando esses relacionamentos, buscando conversar com alguém que está do seu lado, às vezes, né? Mas também conversar com alguém que está do outro lado, às vezes, do Estado, do Brasil, ou até mesmo do mundo, para buscar reduzir esse distanciamento. Isso hoje é possível. Seria errado pensar que a solidão, Renata, ainda mais, é a perspectiva do que falta? Sim, porque no enfrentamento dela, né, de certa maneira. Você olha para o copo meio vazio e não na perspectiva do copo meio cheio, né? Quando você olha assim, poxa, falta isso, então vou atrás de resolver essa situação do que falta, né? E aí você vai completar o copo, você vai atrás dos relacionamentos e manter os relacionamentos saudáveis. Uma coisa que é importante e é que a gente tem visto hoje muito, e principalmente com essas lives. E um conselho que a gente dá é: procure líderes que vão te conduzir para algo que você acredita que vai carregar para o resto da vida. O que nós mais temos são youtubers que não diz nada com nada e as pessoas estão seguindo, estão sendo curtidos aí a milhões. E o que isso acrescenta para você? O que isso gera em você? Né? Se você pensar que um dos pecados que mais aflora nessa época, aliás, eu vou falar 2. É a fofoca e a maledicência. Por quê? Porque você nunca se viu tantos sites onde a pessoa às vezes fica lá 2 horas falando mal da vida de uma pessoa. E acha um monte de gente para seguir e para comentar. Então, assim, busque líderes, busque referências que você possa carregar para o resto da vida, que vão servir realmente de referenciais para você. De certa forma, quando você vê um Felipe Neto, e aí eu falo porque eu já não estou com medo de processo mais, quando você vê um camarada desse, que parece que tem 2 neurônios só, com tantos seguidores, no mínimo você sente falta de referenciais, né? De pessoas que sejam estas referências. Pessoal, eu conversaria aqui a noite toda. Eu já disse para o pessoal que essa transmissão de quinta para mim ia até meia-noite, mas a gente tem família. As famílias estão nessa expectativa do nosso tempo. Nós ainda temos um bloco, mas eu queria louvar a Deus com você, porque a gente olha e tem sentido falta da companhia de muitas pessoas, mas a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Quando eu adoro, eu não estou só. O Senhor está comigo, o Senhor está ao meu lado. E eu gostaria que você pudesse, em meio a tanto sentimento de que te falta, você pudesse perceber aquilo que te sobra neste momento. A companhia do Espírito Santo de Deus, a presença do Senhor ao seu lado nesta hora. Adore a Deus e você vai descobrir que você não está só. Adore a Deus e você vai dizer não à solidão e vai dar uma ressignificação para esse momento, que não é de estar sozinho, mas de achar-se na companhia de Deus.
Beto, põe para a gente aí o depoimento. Nós deixamos propositadamente para esse último momento o depoimento de Vivian. Vivian aceitou o nosso desafio e nos trouxe a oportunidade de uma reflexão muito profunda a partir do que ela diz. Vivian, na verdade, tem uma cabeça muito maior do que a sua idade, né? E fiquei impressionado com a maneira como ela conseguiu organizar todos esses pensamentos em poucos minutos. E eu gostaria de acompanhar com você e depois tecer alguns comentários aqui com a turma que nos acompanha. Vamos dar uma olhadinha no depoimento da Vivian. Um pouquinho sobre as dificuldades que eu estou enfrentando nessa quarentena. E a primeira dificuldade, assim, uma das maiores, tem sido o estudo online. É complicado por conta da quantidade de conteúdo e é muita coisa, muita coisa para entregar. E acaba que sobrecarrega muito a minha rotina, que antes já não era tranquila e agora muito menos. Por mais que eu esteja em casa, eu tô mais tempo dentro do meu quarto, estudando, entregando coisa online do que com a minha família. Tem sido algo difícil. Bom, a questão também dos sentimentos, as incertezas, eu tô num ano muito decisivo para minha vida, onde eu tô estudando para vestibular, onde eu tenho que decidir o curso que eu quero, e com todas essas dúvidas sobre o Enem, sobre o PAS, isso acaba que sobrecarrega muito o meu coração de dúvidas, de anseios, de medos, de ansiedade, e acaba que eu me sinto cada vez mais triste, cada vez mais sozinha, cada vez mais gerando no meu coração um sentimento de incapacidade, de que eu não vou conseguir passar no vestibular, de que eu não vou conseguir lidar com tanta coisa da escola, de que eu não vou ser capaz de cumprir com aquilo que eu tenho que cumprir com a obrigação. E a minha família me chamando para fazer outras coisas e eu dizendo que eu não posso por conta disso, e isso me deixa muito triste, porque eu queria estar aproveitando muito esse momento com eles. As circunstâncias têm me impedido de estar tão perto quanto eu queria estar diante de uma situação assim, só ter que ficar dentro de casa e fazer aquilo que eles estão pedindo, que é para ficar em isolamento social, mas a falta que faz, sabe, os relacionamentos, de sentar e conversar com as pessoas. Eu sou daquelas que gosta de sentar e ter uma boa conversa. Isso está me fazendo muita falta. De ir na igreja, sabe? Realmente a importância que eu vi que ela faz na minha vida, assim, a necessidade que eu tenho de estar lá no templo, sabe? Adorando, buscando, louvando junto com a galera. Eu tô sentindo muita falta disso. Dos ministérios, da galera, tá sendo muito difícil. E eu sei que pra tudo há um propósito, pra tudo há um tempo determinado. E eu tô confiando em Deus, de que tudo tá acontecendo exatamente do jeito que era pra acontecer, mesmo que não seja do jeito que eu planejei, do jeito que eu imaginei, porque eu sonhei muito esperando chegar esse ano e poder concluir aí o meu ensino médio com sucesso nos estudos, com foco total para os vestibulares. E Deus reverteu toda essa situação, não só para mim, mas para todo mundo. E eu tô aprendendo muito mesmo, a literalmente depositar minha confiança, as minhas forças em Deus e deixar Ele conduzir da melhor forma possível, confiar que essa é a vontade boa, perfeita e agradável dEle. E nada que eu faça vai mudar. Vivian, meu carinho, meu carinhoso abraço para você por sua sinceridade, por sua transparência, pela reflexão que você proporcionou para nós. Eu ouvi esse depoimento de Vivian umas 4 vezes, pelo menos, e tive até que pedir desculpa para ela de ter cortado alguns pedaços, porque depois a gente disponibiliza no Instagram, se ela permitir, depois na íntegra, porque ela me falou uma coisa muito significativa que eu gostaria de analisar com vocês nessa reta final da nossa conversa. Para mim, ela foi transparente do ponto de vista daquilo que ela sente, da dificuldade do enfrentamento dessa situação, mas também ela foi clara no sentido de que ela só consegue lidar com isso com a ajuda de Deus. E a pergunta que eu faço, como enfrentar isso sem uma fé consciente, uma fé racional em Deus? Vocês falaram no início da nossa fala de que essa ressignificação, de que essa gestão de emoções tem a ver com a meditação, tem a ver com a leitura da palavra de Deus,
mas ela mostrou mais do que isso. Ela mostrou a segurança dela na soberania de Deus, inclusive em meio a essa pandemia. E como é que ficam as pessoas, como lidam as pessoas que não têm essa consciência de que Deus está por trás dessa situação e de que, de alguma maneira, Ele tem propósitos bons, perfeitos e agradáveis? Eu acho que o que nós estamos vivendo é um tempo necessário. É um tempo em que eu estava refletindo, até com a Vivian, com as meninas da dança, em que a gente agora parou a nossa rotina para refletir no que a gente estava fazendo, no que a nossa rotina estava consumindo. Então, a gente começou a valorizar os pequenos detalhes. E o que a Vivian me falou no dia dessa conversa foi: eu comecei a ver o sol. Eu olhei para a minha janela e vi o sol, eu vi o céu. Então, nesse período, a gente começou a valorizar os pequenos detalhes, as pequenas coisas em que estão na nossa volta. E muita gente, a gente não dava valor, a gente não dava importância. Amigos que se importam com a gente e que a gente também não falava muito. Então, o que tem sido necessário é que eu vejo que a gente tem que tomar a consciência de que esse tempo é necessário, mesmo independente de religião ou não, é necessário a gente parar um pouco, falar: peraí, vamos respirar, vamos ressignificar tudo isso. Igual todo mundo já falou, colocar algo bom, ver algo bom em tudo isso, mas ver algo que Deus também está agindo nos mínimos detalhes, em que a gente pode ver. O que a Vivian falou foi muito real. Eu estou vendo o céu. Gente, quanto tempo a gente não dava valor a coisas tão pequenas, né? A detalhes do nosso dia, nossa família, a um tempo familiar. E a gente vê muitos cultos domésticos, né, acontecendo, que não aconteciam antes também. Lives de outras igrejas que você gostaria de conhecer, e até da nossa, até para a gente estar mais próximo, para a gente sair dessa diferente. Então, todas essas dificuldades são reais, tudo isso é real, é válido. E chegou o tempo em que, peraí, vamos dar uma respirada. Com certeza a demanda tem sido maior para mim, eu digo por mim, a demanda tem sido muito grande, mas, em todas as áreas, mas a gente começa a perceber o valor de ficar em casa também, de ter um tempo conosco, um tempo com a nossa família. Então, ressignificar algo bom, ressignificar, pensar no tempo de qualidade que nós estamos vivendo dentro das nossas casas. Para o adolescente é muito difícil, porque ele está justamente naquela fase que ele precisa do socializar, né? É a fase que ele corta aquela simbiose com a família, e aí ele vai construir a identidade dele. E nesse momento, se identificar com os grupos, e nesse momento, literalmente, foi cortado. Do nada, né? De um dia para o outro, ele não pôde mais, e eu vejo na fala do Guga, da Vivian, da Vitória e de muitos outros, a falta que faz esse convívio, a falta que faz estar sentado do lado de alguém, e esse alguém que eles dizem são os colegas, né? Que eles não podem mais conviver. Mas aí a gente precisa, eles precisam não ficar assim, talvez pensando: eu não tenho mais ninguém. A gente está com a tecnologia, então a gente precisa usar isso, como a Renata até já falou. Então, eles precisam, isso precisa ser feito. Essas reuniões, no WhatsApp, que agora cabe mais gente também no WhatsApp, nas chamadas de WhatsApp. Então, esse convívio, né, essa troca, precisa continuar acontecendo, porque isso faz parte do desenvolvimento do adolescente, do desenvolvimento sadio do adolescente. Sim. E aí está buscando esses grupos que se identificam com você. Né? Eu sinto falta da igreja, eu sinto falta de conversar coisas que são comuns da gente. Eu estou sentindo falta dos ministérios, os seus pares, né? Aqueles exatamente. Que muitas vezes dentro de casa a gente não tem quem
curta as mesmas coisas que a gente, fale a mesma linguagem que a gente, e aí você sente falta desse com quem você se identifica. É importante você falar com seus pais, é importante você falar com seus irmãos, adolescente, jovem, mas é importante também você estar em contato com aquele seu grupo, com aqueles seus pares, né? Isso não pode ser Uma pergunta cortado. que me ocorreu enquanto eu escutava os vídeos, os depoimentos. Será que os pais têm consciência de que está sendo muito difícil para os filhos? Ou se eles têm consciência de o quanto está sendo difícil para eles? Pastor, eu queria falar eu queria falar sobre isso, porque foi um assunto que foi falado agora, né? E para você, adolescente e pai que está assistindo, por favor, conversem. A gente falou muito sobre o grupo do WhatsApp, etc. Só que você está dentro da sua família, e principalmente na adolescência, é a hora que você mais pensa que os seus pais não te entendem, que ninguém te entende, que só o seu amigo te entende. Mas você está dentro de casa, num contexto que você não pode sair, e sim, adolescente, por mais que você vá achar ruim, mas eu já fui essa pessoa, o seu pai te entende sim, com diferentes formações e diferentes vivências. Mas sim, então senta perto dele depois que você já fez as suas obrigações, pai, da mesma forma, e tentem se entender, conversar, porque não adianta você estar dentro de casa com aquela pessoa, e o principal, aquela pessoa é a sua família. Então, eu acho que é um tempo de resgate de relacionamento, porque antes do isolamento social, nós éramos pessoas que estavam se relacionando somente por chamada, somente por WhatsApp, saindo toda hora. Ai, meu pai não me entende. Pai, vou ali para casa da minha amiga. O distanciamento agora já existia, ele só foi institucionalizado. Na minha enquete, o que eu perguntei, você se sentia sozinho antes do isolamento social? Majoritariamente as pessoas disseram sim. E outros amigos meus muito próximos, eu tenho experimentado esse mundo novo dos desafios do discipulado virtual, de conversar com pessoas virtualmente, e muitos deles disseram, eu já vivi um isolamento social e não sabia. Então, isso é muito grave, é muito sério, e é mais do que você procurar os seus grupos que se parecem, é você procurar as diferenças e as semelhanças dentro da sua própria casa, resolver conflitos, como a gente falou antes, agora não tem como jogar para debaixo do tapete, então está na hora de você resolver aquele seu conflito, claro, com direcionamento de Deus, mas o seu pai está carente da sua atenção e você está carente da atenção do seu pai, da sua mãe, enfim, de quem viva com você. Por que a gente se cobra mais nesse período do isolamento? Cláudia falou uma coisa interessante sobre o fato de ser mais compreensivo consigo mesmo, alguma coisa disso? Empático consigo mais mesmo. empático consigo mesmo e talvez assim menos carrasco de si mesmo, talvez. Isso. Né? Porque Vivian falava sobre isso também, dessa autocobrança ou dessa super cobrança que ela faz de si mesmo. Por que a gente está se cobrando mais nesse período de isolamento? Pastor, uma coisa interessante, e aí vamos resgatar um pouco da fala da Vivi, mas também da Larissa no início. Você planejou algo, e para um adolescente que não tem a capacidade que alguns adultos, ou até alguns jovens que já estão aí lidando há algum tempo com o mercado de trabalho, então já tem uma maturidade maior, o que você planejou ele tem que ser cumprido. E parece que o tempo vai acabar se você não fizer aquilo. Então você precisa fazer. A nossa juventude de hoje, os adolescentes de hoje, são imediatistas. Porque na hora que eles querem uma informação, eles procuram no Google e eles têm aquela informação. Diferente da gente, que lá na nossa época, Enciclopédia, né, que a gente procurava nas enciclopédias e o que não tivesse lá, a gente tinha que, sei lá, buscar, saber, informar em alguma outra forma. Não tinha internet onde a gente pesquisar isso. Então, o imediatismo, ele causa também o imediatismo com o cumprimento do planejamento. Então, outro conselho que eu trouxe aqui também é tenha compaixão de você pela falta de produtividade, por você não conseguir entregar aquilo que você havia planejado. Eu já vi vários chorando porque, para mim, o ano foi perdido. Tudo que eu programei a vida toda para fazer e chegar agora em 2020 e eu ia fazer o meu vestibular, ia passar, ia começar a minha faculdade em 2021, tudo isso foi para o espaço, porque eu não estou vendo esse cenário, não estou vendo essa perspectiva. E eles estão se autoflagelando com isso, muitas vezes, cortando na carne mesmo. E é algo que eu tenho certeza que aquilo realmente é sofrido
porque eles não têm a capacidade de processar como nós adultos fazemos, né? Quando a gente olha para um planejamento e fala, gente, o que eu planejei eu posso mudar. Eu posso estabelecer outras metas, eu posso estabelecer metas diferentes, onde eu chegue e alcance resultados diferentes, mas eu vou continuar alcançando resultados. O adolescente ele ainda não tem essa experiência para fazer. Então, ele precisa, sim, da ajuda dos pais. Então, primeiro eu falo para os adolescentes, compartilhe, fale dos seus sentimentos. Diga o que você está sentindo. É a primeira forma de você se apropriar deles, primeiramente. Você vai começar a entender o que você está sentindo. Você vai começar a entender qual o processo te levou a sentir aquilo. Mas se você não fizer esse diálogo que a Cartaz promove, então, é por isso que a gente defende tanto a terapia, é porque realmente é quando você fala que você se ouve. Quando você tem uma devolutiva do que você fala assim, caramba, mas eu falei isso? Sim, você falou. Você começa a pensar naquilo que você disse. Então, converse, dialogue e fale do que você sente. E eu digo aos pais, não julgue. Eles não têm o mesmo processo de raciocínio que você. Então, a gente precisa ter a capacidade de compreender que, para eles, isso é uma tragédia. Que, para eles, isso é um cenário de acabou o futuro que eu havia planejado para mim. Era um planejamento que eles cuidavam, eles zelavam por aquilo, né? E agora, aquele sonho se perdeu. E a frustração é real. Como é que a gente lida com a frustração? Como é que a gente faz para realmente pensar e repensar sobre aquilo que a gente não tem mais e que não tem possibilidade de resgatar? É realmente gerando um novo significado. E eles não têm essa maturidade para fazer isso. Eles precisam, sim, da ajuda dos seus pais. E a gente precisa estar atento aos líderes que os nossos filhos estão seguindo. Porque é inadmissível ver pais inertes ao que os filhos estão fazendo dentro dos seus quartos, ao que os filhos estão observando, ao que os filhos estão vivendo, que está sendo real para eles, porque qualquer experiência de identificação nessa fase está forjando a identidade deles, está estabelecendo a personalidade deles, e a gente fica inerte a isso, sabe? Achando que, tá bom, ele está dentro de casa, ele está aqui no quarto dele. Eu não tenho visto ele chorando, mas eu não abro a porta para ver. Eu não tenho visto ele reclamando, mas eu não dou espaço para ir falar. E é importante. E chegou desculpa, Cláudia, chegou para a gente uma pergunta agora de um grupo que se encaixa bastante nisso que a Cláudia e a Renata apontaram sobre a compaixão, a flagelação e o não atingir metas. E aí eu gostaria de trazer essa pergunta e ouvir de uma forma especial uma palavra de esperança do senhor enquanto nosso pastor e, de repente, uma palavra técnica de vocês duas, que é o caso de pessoas que estavam desempregadas ou ficaram desempregadas por conta da quarentena. A gente falou muito sobre estabelecer rotina. Essas pessoas, em termos de trabalho, o trabalho e o estudo delimita a nossa rotina. Muitas dessas pessoas já não estão mais em idade escolar, em fase de estudos, e não estão trabalhando. Que palavra de esperança o senhor poderia trazer para essas pessoas e como que essas pessoas poderiam, então, estabelecer rotinas e manter aquilo que a gente pautou a nossa conversa toda de saúde emocional, mental, como que elas vão conseguir gerenciar suas emoções se não tem esses gatilhos que nós apresentamos para a rotina e o emprego, porque aí vem questões também de o pão de cada dia, de sustentar a sua família. Gostaria que o senhor falasse um pouco disso e vocês ajudassem nessa condução das emoções. Numa crise econômica, Jesus disse para uma multidão de pessoas que não sabia como tirar o sustento para si mesmo, ele disse o seguinte, olha, não andeis ansiosos com coisa alguma. E ele reforça essa tese, né, ou vai buscar argumento nessa tese quando ele diz o seguinte, Deus cuida da ave do céu, Deus cuida da erva do campo, quanto mais daqueles que foram criados à imagem e à semelhança do Senhor. Eu aprendi a duras penas, Caio, na própria experiência de vida, de que eu não confiava na providência divina. Eu confiava no meu talento, na minha capacidade, na minha disposição e na minha força para trabalhar. Quando Deus fechou as portas do emprego, da atividade remunerada, de alguma maneira, eu precisei aprender o que era confiar em Deus. O que era não trabalhar e ter o sustento. O que era
descansar de que Deus, de alguma maneira, iria prover aquilo que nós poderíamos ter. Claro, o trabalho é uma bênção de Deus na vida das pessoas, mas maior bênção ainda é quando você aprende que o que você tem não veio por sua capacidade, nem pelo seu talento, nem pela sua força. O homem não possui o que possui porque acorda às 5h20 da manhã e vai dormir à meia-noite. Ele tem o que tem, porque Deus lhe dá. Agora, nós só reconhecemos isso de fato quando nós estamos impossibilitados de, pela nossa própria capacidade, pela nossa própria força, adquirir o nosso sustento. E Deus fecha portas. E nós dissemos de que há propósitos nesta crise. E uma das lições que a gente sai dela é esta. Eu não sei como, mas de maneira extraordinária o Senhor proveu tudo aquilo que eu e minha família precisava. Nós estamos diante de um teste de fé. E que nós sejamos aprovados, no sentido de que Deus cuida daqueles em cuja confiança está no Senhor, em cuja confiança está em Deus. Minha palavra a você que está me escutando nesse momento, e você que não sabe como vai ser o futuro do seu trabalho, de onde você vai tirar o seu sustento, Deus está cuidando de ti. Pastor, e desculpa interromper vocês duas, é rapidinho. Deus tem trabalhado muito uma palavra no meu coração sobre isso. E o senhor no começo falou sobre as pessoas que não têm fé, como elas estão lidando com isso. Eu acredito que as nossas respostas acabaram caminhando um pouco por outros caminhos. Mas eu gostaria até de trazer como uma responsabilidade da igreja, né? É uma responsabilidade nossa. Jesus falou, ide fazer discípulos, e na quarentena não é diferente. Então, eu vejo que é um momento para a gente alcançar essas pessoas assim como era antes. A grande comissão é para todo cristão, né? Então, na verdade, o que a gente tem como responsabilidade de ir atrás dessas pessoas, e para você que está assistindo e porventura não siga o cristianismo, não conheça, Deus fala em Hebreus 4 para a gente que Jesus ele se fez carne e ele enfrentou todas as nossas tentações. Jesus, Filho de Deus, ele enfrentou todas as nossas tentações. A diferença é que Jesus não pecou. E nós somos pecadores. E aí, no próximo versículo, que é um dos meus versículos favoritos, fala para a gente se achegar ao trono da graça, e lá, em momento oportuno, ou seja, quando nós precisarmos, nós vamos receber misericórdia e a graça que a gente precisa para passar por isso. Então, uma coisa que Deus tem trabalhado muito no meu coração é isso. Então, se apegue nessa palavra de esperança, você que se identificou com o testemunho, o depoimento da Vivian, Jesus realmente sabe quem você é, ele sabe o que você está passando, e ele, muito mais do que qualquer profissional, do que qualquer um de nós, veio aqui na Terra para enfrentar isso. E no trono dele você vai sim achar graça para passar por esse momento, para renovar suas esperanças e para realmente fazer um chamado para a igreja, para a gente ainda se colocar ainda mais à disposição, para ajudar os que não têm fé a passar por esse período. Porque daí a gente pode colher tantos frutos maravilhosos de pessoas que puderam ser alcançadas por Cristo. Obrigada, gente. Só resgatando, então, para as pessoas que às vezes olham para a situação e vê que a situação é adversa, a situação é contrária, e aí se sente numa situação como essa, onde você precisa, naquele momento, tomar decisão, até mesmo para você garantir o seu futuro. O conselho que eu dou, realmente, e que a gente vê, né, que é o que você precisa ter clareza, primeiro, do cenário. Então, você não pode tomar decisões sem avaliar a situação onde você está e o cenário que você tem. Nunca tome nenhuma decisão sem se basear nos fatos que estão diante de você, né? E falando como cristã, falando agora como pessoa que crê num Deus que pode todas as coisas, esse Deus maravilhoso que o pastor falou, eu nunca contei quantas vezes a Bíblia fala, não estejais ansiosos, mas são muitas vezes. Eu nunca contei quantas vezes ele fala ser forte e corajoso, mas são muitas vezes, né? E o que a gente precisa, ao tomar a decisão, é colocar diante de Deus a tomada de decisão que você precisa tomar e realmente galgar aqueles passos, estabelecer metas e objetivos para alcançar aquilo que você precisa. Num cenário como o que nós estamos de incerteza, de fragilidades, onde você tem aí uma perspectiva de ausência de emprego,
você precisa de tomar decisão acertada do seu futuro. Não faça isso baseado nas suas emoções e nas suas frustrações. Se aproprie dos fatos, se aproprie dos cenários e coloque diante de Deus, que Ele vai te direcionar. E Deus já direcionou muita gente, né, que vem falar para a gente sobre essas questões. Essa quarentena me proporcionou, não tinha emprego, não tinha isso, mas Deus abriu assim, o meu entendimento para isso que eu sei fazer. E, a partir disso, eu consegui ganhar o meu sustento. Talvez não de uma hora para outra, nossa, fiquei muito rico, mas eu consigo comprar o meu pão, o meu arroz, o meu leite. Então, eu já vi muitos testemunhos relacionados a isso. Eu tenho certeza que é o agir do Senhor na vida dessas pessoas. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa transmissão. São 10 horas, passamos aí um pouquinho do nosso tempo. Diegão estava querendo dar continuidade aqui, mas eu quero orar por você neste momento. Nós ainda vamos louvar ao Senhor, encerrando essa transmissão, mas eu senti o desejo de colocar a sua vida diante do Senhor nesta hora. Perceberam que ninguém falou aqui sobre Covid, sobre doenças, sobre cloroquina, nada disso, né? Porque, na verdade, tudo isso é sintomático. O maior medo do ser humano, talvez até maior do que a morte, é de ter que enfrentar determinadas situações sozinhos. Os discípulos não estavam preocupados ou sofrendo com a morte de Jesus, mas com o abandono de Jesus. Os discípulos estavam preparados para enfrentarem a morte de Jesus, porque Jesus já havia anunciado muitas vezes que ele deveria ser crucificado. O que os discípulos não estavam prontos é para ficar sem Jesus, sem a companhia do Senhor. Talvez alguns dos nossos jovens e adolescentes estivessem até prontos para enfrentar uma pandemia, uma situação de crise sanitária, mas alguns deles não estavam preparados para ter que passar por determinadas situações sozinhos. E foi isso que o isolamento trouxe. O medo e a dificuldade de ter que enfrentar algumas situações sozinhos. Mas eu preciso que você saiba, quem crê na palavra do Senhor, quem confia de que as Escrituras é a revelação de Deus para o homem, nunca estará sozinho. Nunca haverá de enfrentar situações sem que Deus mesmo esteja ao seu lado, lhe dando capacidade, condições, discernimento para o enfrentamento dessa situação. Eu termino esta palavra dizendo para você, você não está sozinho. Deus disse, Jesus, o Filho de Deus disse, não vos deixarei órfãos. De tudo que conversamos, das conclusões que chegamos aqui neste lugar, você pode se esquecer de todas elas, mas lembre-se, você não é um órfão neste mundo. Você pode ser órfão de pai e mãe, você pode ser órfão de pastor, mas você não é órfão da parte de Deus. Você tem alguém que está preocupado com cada situação que você tem enfrentado. Você tem alguém que está olhando por suas necessidades neste exato momento. Você tem alguém que talvez por causa do sofrimento e da dificuldade você não esteja enxergando, mas que está ao seu lado neste momento. E eu gostaria de orar por sua vida, de maneira que, como aconteceu com Agar, que em meio às lágrimas do sofrimento do abandono, não conseguia enxergar a provisão divina, quando consolada pelo Senhor, quando visitada por Deus, conseguiu enxergar e que ela não estava sozinha na sua situação. Quero orar por você, que está vivendo enclausurado, longe da vista de todo mundo, mas ao alcance da vista do Senhor, porque Deus te vê, ainda que num profundo poço de depressão. Quero orar por você, que não estava encontrando forças para lidar com esta situação de isolamento. Orar por você que até agora não estava entendendo o propósito desta situação, para que você consiga enxergar. Às vezes, Deus nos tira algumas coisas para nos fazer enxergar de que a única coisa que nós precisamos é do Senhor e da companhia de Deus. Pai Celestial, abençoa, Senhor, ó Deus, cada um daqueles que nos acompanham nessa transmissão neste momento. Deus, aqui estamos na completa dependência do Senhor e cremos que cada palavra que saiu dos nossos lábios foi como espada, Senhor, ó Deus, entrando no coração daqueles que nos acompanham.
O Senhor conhece e visita cada um dos seus e daqueles que esperam por tua provisão, ainda que na caverna, ainda que no poço, ainda que no vale do sofrimento, ainda que no vale das lágrimas, porque tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco em toda e qualquer circunstância. Abençoa, Senhor, a Deus, aqueles